George Wilkes Pember foi um erudito e teólogo inglês referido como G.H. Pember, 1837-1910. Nascido em 1837. Em 1856, ele se matriculou no Gonville Anti-Caius College. Ganhou o bacharelado nos estudos sobre os clássicos e seu M.A. em 1863. Após se tornar cristão, produziu uma vasta variedade de livros, como Animais, Seu Passado e Futuro, O Anticristo, Babilônia e a Vinda do Reino, As Grandes Profecias, O Comando do Senhor e o Mistério Babilônia, a Grande. Parece que frequentava uma congregação dos Irmãos de Plymouth. Sua principal obra é As Eras Mais Primitivas da Terra, editado no Brasil pela Editora dos Clássicos. Ele morreu em 1910, aos 73 anos, e suas obras ainda são utilizadas como referência por muitos cristãos no campo da escatologia e criacionismo. G.H. Pember desafiou alguns da sua época com suas teorias revolucionárias. Enfrentou de um lado a oposição dos evolucionistas que viam em sua tese muita consistência, e dos teólogos conservadores que se opunham às suas ideias de vanguarda. G.H. Pember não faz afirmações, mas lança suposições, e desafia o leitor a tirar as suas conclusões. Ele estudou os clássicos em seus dias inconversos para sua própria glória, mas, desde a conversão, procurou usar o conhecimento assim obtido para o bem da Igreja de Deus. Quão extenso e exato era o seu conhecimento clássico, e o quanto ele havia lido amplamente, pode ser visto nas grandes profecias e nas eras mais primitivas da Terra. Grandes relatos de quem conviveu com Pember. Ele era preeminentemente um professor de professores, e um dos melhores expoentes das escrituras proféticas durante seu período, tão rico em grandes professores da Palavra de Deus. G.H. Lang. Este é um livro de marca distinta e conspícua sobre o tema não exausto da profecia das Escrituras. É evidente que o trabalho consciencioso e os anos pensados estão incorporados no volume. Enquanto o autor mostra que ele estudou com cuidado a literatura de seu assunto, ele, ao mesmo tempo, desenvolveu um esquema independente de interpretação marcado por uma grande abrangência e autoconsistência. United Presbyterian Magazine. Pember era um nome, entre dois ou três, que dominava o estudo profético na era vitoriana, um escritor mais importante em bolsa de estudo, em visão expositiva, em clareza literária, que tinha o dom adicional de interpretar fatos à luz da Escritura. As Eras Mais Primitivas da Terra foram para muitos de nós um livro-chave nos nossos primeiros anos. Um dos fatos deploráveis de hoje é o desaparecimento desses gigantes, e até mesmo de suas obras, com poucas ou nenhuma delas, e o valor desse volume atual se torna correspondentemente maior, pois dá à geração atual o resumo de um que conhecia sua Bíblia e afirmou destemidamente um drama de gravidade abrangente, obviamente, às portas. D.M. Panton. Uma das mais valiosas exposições de profecias já publicadas. Está escrito em um estilo popular interessante, e lida com a pesquisa acadêmica, crítica e descrição eloquente das principais profecias da Bíblia. Pember nasceu em Hereford, Inglaterra em 17 de novembro de 1836, e recebeu sua instrução preparatória na Catedral Escola naquela cidade. Ele se matriculou em Gonville Cajus Faculdade, Cambridge. Pember passou a maior parte do resto de sua vida em Building Saltebon, uma pitoresca Devonshire, cidade litorânea onde morreu. Parece que Pember cedo veio sob a influência do Evangelho. Mas em uma reunião com o santo G.H. Lang em Bristol em 1900, ele revelou que, quando em Cambridge, ele ainda estava lendo os clássicos para sua própria glória. Naquela universidade famosa veio a aceleração do Espírito de Deus que dirige a alma a Cristo. Ao sair da universidade, Pember seguiu uma carreira docente por 2 anos no Rossall Escola, que ainda prospera hoje como uma escola mista, até que o chamado veio entregar-se ao ministério em tempo integral, expondo a palavra de Deus.
Agora, seu curso definido, ele dedicou seus grandes talentos e vasta aprendizagem ao mestre que ele amava e serviu tão bem. Não é um pequeno tributo à capacidade e ao poder espiritual de G.H. Pember que seu conselho foi procurado por muitos evangélicos líderes de sua época. Sua correspondência, grande e tributária, ouviu trocando pontos de vista com gigantes como o Sr. Robert Anderson, Philip Mauro e B.W. Newton, com quem ele apreciou várias entrevistas em torno da década de 1880. Apesar de Newton opor-se às suas visões especiais, as reuniões foram mais cordiais. É uma acusação clara contra as amargas acusações dos irmãos exclusivos, que é tão capaz como um teólogo, como ele declarou Newton. Sou em todas as doutrinas fundamentais. O fato de que as cartas aqui publicadas pela primeira vez foram depositadas em Surrey Chapel, Norwich, Inglaterra, Biblioteca Pember, que contém muitos dos seus livros, foi criada em 1911, ano após sua morte. Os últimos anos da vida de Pember foram marcados pela saúde, pouco antes de morrer especialmente. No entanto, um mês antes da morte, o encontramos ocupado com a sua caneta, exaltando Cristo e pastoreando seu povo. Temos certeza de que ele pode ter repetido as palavras do grande apóstolo aos gentios em 2 Timóteo 4. 6, 8, enquanto ele se preparava para ser salvo no reino celestial. Se gostou deste vídeo, se inscreva no canal.